Graças a Deus. Olá, pessoal. Deus abençoe todos vocês. E Ele abençoa aqueles que querem a sua bênção, aqueles que creem na sua bênção, aqueles que creem na sua existência, naqueles que creem que Ele, como Pai, quer abençoá-los. Então, esses que creem, esses que querem, esses que almejam, Deus responde e corresponde às suas necessidades. Mas é preciso saber, amiga e amigo, que Jesus veio para todos, mas nem todos creem nele. Mas os que creem, quer dizer, os que se entregam, aqueles que assumem a sua palavra, os seus conselhos, as suas leis, seus mandamentos, esses recebem. Porque a bênção prometida para os que obedecem à palavra de Deus. E a maldição para os que desobedecem. Então é assim, Deus deixa à nossa disposição, à nossa escolha, a bênção ou a maldição. Porque, é claro, não é que Deus tenha prazer em amaldiçoar os desobedientes. Não. Quem amaldiçoa os desobedientes é o espírito da rebeldia. É o espírito do mal. É o espírito deste mundo. É ele que amaldiçoa. Ele amaldiçoa por quê? Porque o espírito da desobediência, o espírito da rebeldia, ele tem o direito de amaldiçoar os rebeldes porque são dele. Esse é o problema. Quando a pessoa que é rebelde se volta para Deus e começa a obedecer a sua palavra, então essa pessoa, sai debaixo da autoridade do amaldiçoador e entra sob a autoridade do abençoador. É claro, é óbvio isso. Isso é uma questão de inteligência. Não precisa nem a pessoa acreditar com muita força. Basta usar um pouquinho só da sua inteligência. Só um pouquinho. Dá para você resolver o seu problema. Dá para resolver a sua vida. Preste atenção, vou repetir. O bem é um espírito. É o Espírito Santo. O mal é um espírito. É o espírito do mal. Então, o bem tem autoridade sobre aqueles que obedecem. O mal tem autoridade sobre aqueles que desobedecem. Só isso. Quem escolhe o bem ou o mal somos nós. Quem escolhe o bem, então pode ter certeza que vai ser abençoado. Mas quem não escolhe o bem, quem não opta pelo bem, vai continuar sob a autoridade do mal, sob a autoridade da maldição. Então, muitas pessoas não entendem isso, mas essa é a balança da vida. Se você tende para o bem, para a obediência à palavra de Deus, então você tem a garantia de Deus que você vai ser abençoado. Não significa que ele vai fazer uma mágica e você vai ter uma vida nova, transformada, abençoada, rica, etc. Nada disso. Mas, paulatinamente, dia após dia, conforme você vai semeando a sua palavra, semeando a sua vida, a sua obediência na palavra de Deus, então você vai colhendo os frutos
da obediência. Mas se a pessoa é rebelde, sabe que é rebelde, ela não crê em Deus, acha que Deus é balela, acha que Deus é negócio. Então essa pessoa vai continuar colhendo a maldição dia após dia após dia. Aí eles costumam dizer assim, fulano é abençoado porque nasceu com o bumbum virado para a lua. Ou então nasceu com sorte. Não tem nada de sorte. Eu pessoalmente quero que a minha sorte vá para os quintos do inferno. Eu quero. Eu não dependo de sorte. Eu não dependo de sorte, nem dependo dos outros. Eu dependo da inteligência, da sabedoria, da cabeça que Deus me deu, do racional que Deus me deu, que diz, olha, se você obedecer a palavra de Deus, você pode ter certeza que eu vou te abençoar. Agora, se você desobedecer, também pode ter certeza que você vai continuar, você vai ser amaldiçoado. Essa é a realidade. Quer dizer, o bem e o mal estão diante de você, amiga e amigo. Não importa se você é crente evangélico, pastor, se é bispo, se é católico, se é espírita, muçulmano, judeu, não interessa quem você é, mas você é um ser humano, você é uma alma diante de Deus e do diabo. Então Deus quer abençoar a sua vida porque Ele é Pai. Ele é Pai, quer dizer, o Criador, a origem de todas as coisas. Porém, o mal tem autoridade sobre aqueles que se rebelam contra Deus. É isso. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden, você sabe disso. Adão e Eva desobedeceram, então foram expulsos da presença de Deus. E aí o diabo deitou e rolou. Primeira coisa que aconteceu foi o próprio irmão Caim matar Abel. Quer dizer, por quê? Por quê? Porque Caim nasceu de um pecado. Ele nasceu de um pecado, não o relacionamento conjugal Adão e Eva, não foi por isso, não. Porque Abel nasceu justo. Seu irmão é que nasceu em pecado, quer dizer, nasceu com aquele estigma de rebeldia. E a humanidade foi crescendo com esse espírito de rebeldia. Já as crianças já têm esse espírito desde pequenininho. Eu falei para vocês outro dia que o rapaz estava falando para mim, o bispo, a minha sobrinha, 2 aninhos, ela quer bater na criança que nasceu, que é recém-nascida, que a mãe estava dando peito para mamar. Ela ficou com ciúme, a criança de 2 anos ficou com ciúme. E ficava querendo bater na criança, no bebê. Quer dizer, o ser humano já nasce sob a rebeldia, no pecado. A Bíblia chama de pecado. Já nasce no pecado. Suas raízes, suas origens, seu DNA é do pecado. Por isso que Jesus veio ao mundo. Ele deu a vida dele para resgatar, para salvar, para libertar aqueles que nele creem. Quem crê, então, é salvo dessa maldição e sai do jugo da maldição do inferno para o domínio, o reino de Deus, o governo do Espírito Santo. E aí a pessoa vive uma vida diferenciada daquela vivia antes. Entendeu, né? Agora, eu queria falar para vocês o seguinte, e essa é a razão de nós estarmos aqui neste momento. Jesus disse assim, presta atenção, Jesus disse assim, no último dia da festa, dia da grande festa, a festa mais importante
a festa mais importante do judaísmo, no dia, e Jesus foi nessa festa, honrar essa festa, a festa dos tabernáculos. No dia em que ele, no último dia dessa festa, Jesus se levantou e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim. Ele não estava falando de vinho, ele não estava falando de água, H2O, ele estava falando do Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Espírito Santo. Há pessoas que têm sede da cura divina, há pessoas que têm sede de ganhar dinheiro, há pessoas que têm sede de conquistar casamento, há pessoas que têm sede de muitas coisas que o mundo oferece. Tudo que o mundo oferece, as pessoas têm sede. Mas poucos têm tido sede para beber da água que Jesus oferece, que é o Espírito Santo. Pô, você já pensou, minha amiga? Deixa eu chegar mais próximo aqui de você. Preste atenção. Esquenta aqui a cabeça com isso, não com a... Preste atenção. Muita atenção. Você já imaginou você receber o Espírito de Deus, o Espírito da própria bênção? Você já imaginou ter o Espírito Santo dentro de você, conduzindo a sua vida, os seus pensamentos, conduzindo as suas ideias, conduzindo a sua alma, o seu coração? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Quando eu tinha 19 anos de idade, o Espírito Santo veio sobre mim. E desde então, eu me tornei um apaixonado. A mesma paixão que Jesus tinha e passou para mim. A mesma paixão que Jesus tinha quando esteve aqui no mundo, ele passou para mim. O Espírito dele. E ele passa para todas as pessoas que têm sede. Eu não fui apenas o único privilegiado, eu não fui assim um escolhido de todas as pessoas, não, eu fui mais um escolhido. Mais um escolhido. Você também foi escolhida, minha amiga e meu amigo. Se você não recebeu ainda o Espírito do Senhor Jesus, é porque você ainda não se entregou 100% para Ele. Porque, como nós falamos na semana passada, o Senhor Jesus disse que Deus não nos tem dado o Espírito por medida. Ora, se Ele não nos dá o Espírito por medida, você acha que Ele aceita a nossa vida por medida? Claro que não. Ô bispo, por que eu não recebi o Espírito Santo? Por causa disso. Você não entregou tudo. Você entregou parte de você. Talvez você tenha entregado 99% da sua vida, mas ficou 1% com você. Então não serve. É tudo ou nada. Você quer o Espírito Santo? O Espírito Santo não vem 99% para a gente. É 100%. É a plenitude do Espírito Santo. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura Sagrada, rios de água viva fluirão do seu interior, fluirão do seu ventre. Isso com respeito ao Espírito Santo. Então, não só eu, mas todos os meus colegas, os pastores, bispos, obreiros, os membros da Igreja Universal do Reino de Deus, que já receberam o Espírito Santo, nós temos o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. E quem tem o mesmo Espírito de Jesus,
Pensa como Jesus. Age como Jesus. Toma decisão como Jesus tomaria. Claro, ainda com que nós sejamos cheios de fraquezas, de erros. Nós cometemos erros que Jesus não cometeu. Mas o Espírito dele está em nós, está conduzindo, está falando, está ensinando, está orientando. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, se a gente apela para ele, ele nos orienta a tomar a decisão certa. Se a gente não apela, se a gente conta conosco mesmo, aí já era, a gente vai perder, mesmo tendo o Espírito Santo. Entendeu? Mas você já pensou, minha amiga, meu amigo, você que tem tomado tantas decisões erradas, tantas escolhas, tem feito tantas escolhas erradas na sua vida. A primeira escolha errada que você fez foi o seu casamento, por exemplo. Você casou e descasou, casou novamente e descasou. Quer dizer, você vem dando com a cabeça na parede. Por quê? Porque você não teve a direção do Espírito Santo. Então, quando nós nos apresentamos para orar para as pessoas, nós, os pastores, nós temos as nossas respectivas esposas, que foram dadas, foram orientadas, foram dirigidas pelo próprio, foram escolhidas pelo próprio pai. Antigamente, era o pai que escolhia a noiva para o filho, o caso de Abraão. Abraão mandou o seu servo buscar uma noiva para o seu filho Isaque, seu filho tão amado Isaque. Abraão representa o pai. Rebeca, que foi buscada pelo servo de Abraão, representa a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Isaque representa Jesus. O pai, o nosso eterno pai, ele busca a noiva para o seu filho, ou para a sua filha, busca a noiva para a sua filha. Quer dizer, diante de Deus nós somos, não existe homem nem mulher, existe espíritos. Quem é de Deus, quem nasceu de Deus é espiritual, é espírito. Então ele busca a noiva de Jesus, que é a igreja. Ela é composta de todos aqueles que nasceram da água e do Espírito Santo. Então o próprio pai busca a noiva para o seu filho. O próprio pai busca o noivo para a sua filha. Mas é isso que acontece quando a gente tem o Espírito dele. Mas quando não tem, a gente fica sedento, as pessoas ficam sedentas pelas coisas do mundo. Querem conquistar isso, querem conquistar aquilo, mas como falamos ontem, o reino deste mundo tem prazo de validade, mas o reino de Deus é eterno. Então, por conta disso, quem tem o Espírito de Deus não morre nunca. Jesus falou isso. Jesus disse que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Então a morte que assusta, apavora o mundo inteiro, não faz diferença para a gente, porque a gente não vai morrer nunca. A gente que eu estou falando, que tem o Espírito Santo. E é isso que Jesus quer dar para você. Por isso, venha nesta quarta-feira. Amanhã, venha à Igreja Universal, os pastores, bispos, todos nós estaremos empenhados em orar por você. Mas, é claro,
Você só vai receber o Espírito Santo se você vier com sede de recebê-lo. Se você não tiver essa sede, esse desejo, essa vontade, acima de tudo, acima de suas próprias realizações, então não vai acontecer nada. Mas se você vier com sede, você vai beber. Porque a promessa não é minha, a promessa é do Senhor Jesus. Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim. A mim. Quarta-feira, amanhã. E domingo. E domingo também. Deus abençoe todos vocês. Estaremos de volta amanhã neste horário. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.